A Argentina saltou sua primeira fogueira na corrida eleitoral. Massa, o candidato de centro-direita, o representante da burguesia liberal, do que existe de mais elite na Argentina, liderou a primeira volta, como se diz aqui em Portugal, ou o primeiro turno, como se diz no Brasil. Milei, que era uma ameaça de ganhar já no primeiro turno, ficou em segundo lugar. Vai ter que buscar coalizões, vai ter que modificar seu discurso. E Massa vai ter que avançar mais na radicalização do seu. Na verdade, os argentinos estão numa encruzilhada terrível. Escolher entre o horrível e o pior. Porque nenhum dos dois candidatos que vão concorrer no segundo turno resolve os problemas estruturais da Argentina de miséria, de fome, de desvalorização da moeda. Se por um lado temos um louco, um pornográfico, um escatológico Milei, por outro lado temos o mesmo de sempre. A velha burguesia argentina tomando poder, reinando nos interesses dos capitalistas, ainda com laivos peronistas, uma coisa antiga, decadente, mas que ainda existe. Mas nada muda no cenário. O que muda, na verdade, é a posição de 30% dos argentinos que votaram no Milei. Um fenômeno que tem acontecido em diversos países do mundo. Quem são esses 30%? Antes de mais nada, é uma camada que não tem muito compromisso com o chão do trabalho. E o chão do trabalho desapareceu na sociedade moderna. Mas, na verdade, são alfaiates, sapateiros, pequenos comerciantes, pequenos agricultores, pequenos empresários, são funcionários públicos de baixa categoria. Essa gente insatisfeita com tudo. Satisfeita com a própria vida que leva, com a falta de orgasmo, com a falta de prazer na própria vida, na vida medíocre. E precisa achar um meio de mudar essa vida. Tem que mudar tudo, tem que jogar tudo fora, tem que jogar fora a família deles, tem que jogar fora eles, o tipo de vida deles, o tipo de vida medíocre, o tipo de vida pasmaceira. Mas eles não percebem isso. E colocam todo o problema no país. Tem que mudar o país. E ficam à espera de um salvador da pátria. Um homem, e repara que isso é bem machista. Ninguém fala assim, nós queremos uma mulher que destrua tudo, que mude o país de cabo a rabo. Temos que ter um homem que tenha coragem de enfrentar esses políticos corruptos. É sempre um homem. Esta ordem abrâmica, isto nasce lá com Abraão, o Salvador. Ninguém disse que as mulheres de Abraão, Sara e Agar, darão à luz a uma geração de humanidade. A várias nações. Dizem, Abraão será pai de várias nações. As mulheres não existem. É Abraão que é o Salvador, Abraão que é o Criador, Abraão, o patriarca que é o Criador de várias nações. Ele não é o ventre das mulheres que ele possuiu. Se é que possuiu aos 99 anos, se possuiu alguma mulher e conseguiu fazer Isaac. Mas isso é outro papo, fofoca da Bíblia. O Papa é um homem salvador. E na Argentina, como no Brasil, este homem salvador veio na presença de um sebastianismo tardio. No Brasil, Bolsonaro, na Argentina, Milei. É uma loucura, mas é fato. São pessoas que estão enojadas dos políticos de sempre, porque o discurso é sempre o mesmo. Não radicalizam no discurso. É sempre um passar de panos. É sempre políticos sendo condenados e liberados, e de alguma forma ilibados. Ou não vai cumprir pena, foi condenado, mas não vai cumprir pena. É ladrão, mas se foi nomeado de novo para o governo. Esta camada da população vê isso e se enoja. Vai tomando nojo da política. Não entende exatamente como é que funciona uma política. Aliás, uma política burguesa das mais sujas, querendo ou não. Das mais esgotadas, das mais poluídas. Acordos entre esquerda e direita, arreglos entre classes sociais, conciliações as mais variadas, tudo pelo poder, cargos e dinheiro. E o povo vê isso de fora. Há uma camada da população que não suporta mais isso. Não suporta isso em casa, ser corno, não ter dinheiro para sustentar a família, se sentir impotente, não ter prazer na vida, bota essa culpa toda no processo nacional. E o processo nacional responde a essa camada agindo exatamente na mesma situação que ele. Um processo inócuo, um processo estéril, que não leva a mudança nenhuma, que não acontece nada no país. Então essa gente espera um salvador da pátria, um Abraão que venha transformar aquela bosta, daquele ajuntamento de gente num pedaço de terra, numa nação próspera e rica. É o caso de Milei, foi o caso de Bolsonaro no Brasil. O populismo vence, o populismo vinga,
nesse tipo de terreno. Esse tipo de terreno inóspito, esse tipo de terreno pantanoso, corrupto, sujo, enlameado, o mesmo de sempre, escolher entre o pior, entre o menos pior, o pior ou o menos pior. Não há alternativa para grande parte da massa. Milei, Bolsonaro e tantos outros são um fenômeno dos tempos modernos, onde a comunicação social, a comunicação já chegou a todas as camadas da população, onde as pessoas são informadas, mesmo que rapidamente, pelo Instagram, pela internet, pelas redes sociais, e não aguentam mais ver tanta calhordice. As velhas formas perdem o sentido. Quando Joe Biden fala em criar uma nova ordem mundial, tem que se criar uma nova ordem política, um novo discurso. E esse discurso vem no discurso velho do Milei, no discurso velho de Bolsonaro, que de alguma forma impacta um setor da massa. Mas a esquerda não modernizou seu discurso. Ainda continua com o mesmo discurso iluminista do século XVIII, do século XIX. Não consegue expressar claramente desejos e vontades da massa. Não, mas não pode ser assim, tem que ter uma receita, a massa não pode andar sozinha, nós precisamos fazer essas coisas, tem que orientar a massa. Tem que orientar nada, vivem fazendo conciliações, concessões, na cara do povo todo, tanto esquerda quanto direita, falidos. Os partidos todos falidos é uma realidade, não adianta negar. E ao mesmo tempo não tem para onde correr, você tem que militar num partido. Sem salvadores da pátria, sem Dom Sebastião retornando. Como resolver essa equação é o problema que se apresenta agora, diante da ameaça de populistas que surgiram no Brasil ou na Argentina ou em qualquer país do mundo. É sempre uma ameaça. A filha de Fujimori ser candidata a presidente quase ganha as eleições. O ladrão do Peru, Fujimori, a filha dele é levada a essa categoria. Como é que se explica esse fenômeno? Não dá para fazer análises superficiais. Fazer as mesmas análises que a mídia burguesa faz, que os intelectuais orgânicos da burguesia fazem, com pequenas diferenças social-democratas, não leva a nada. Não põe nada a descoberto. E a gente vai ter que conviver sempre com a ameaça, muito além do fascismo, porque o fascismo do século XXI não tem um contorno do fascismo do século XX. O fascismo do século XXI vem destruidor de tudo. Não construindo nada no lugar, sem ideologia, sem projeto, sem proposta. Está lá o Milei com aquela motosserra falando palavrão. Isso é projeto de nação? Mas a massa o segue, porque ela está esperando um salvador. Como fizemos no Brasil com o Jânio Quadros, com a vassourinha. O Jânio vem aí, o Jânio vai acabar com essa ladruagem. O Jânio, aquela palhaçada. Fizemos com Collor de Mello, o caçador de Marajá. Precisa vir um nordestino forte, rijo, um homem porreta que vai pôr fim aos Marajás, essa corrupção. Foi aquela merda, aquela desgraça que a gente viu. Bolsonaro é um mito, Bolsonaro vai estar aí afundado em corrupção, em denúncias e inquéritos. Mas porque a gente não tem um discurso alternativo. O nosso discurso se confunde com o social, com o discurso da social-democracia e até dos liberais. Aqui e ali uma porrada humanista, pelos direitos humanos, pela liberdade de expressão, a causa identitária, mas o cerne da questão, que é a exploração do homem pelo homem, que é um regime cruel do sistema capitalista, é muito pouco colocado em questão e em discussão. E aí surgem os populistas como o Milei. Temos que torcer para que um burguês de centro-direita, liberal, ganhe as eleições na Argentina, porque depois dele o pior, Milei. Seja lá como for, se você está gostando desse vídeo, dê seu like, comente, deixe seu Pix. Olha o Pix aí embaixo, bem-vindo@uol.com.br. Seja lá como for, estamos juntos, com Milei, sem Milei, com Bolsonaro, sem Bolsonaro. Estamos lutando sempre por um mundo mais justo, de bem-estar social, pelo socialismo. Contra o capitalismo, que é o pior regime que a gente conheceu até hoje, pior no correr dos séculos. Houveram regimes piores. O capitalismo foi um avanço na história das nações, mas já está mais do que ultrapassado. Já era, já deu, não apresenta soluções. Vamos em frente. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.